Olá, estamos em mais um podcast Entre Vincos. Hoje é dia 24 de setembro e este é o nosso 13º episódio, que pode ser ouvido através das redes Spotify, Google Podcast e o site Recriando Vincos. Eu sou Andréa Raquel, estou com a Kit Menezes. E em função da retomada das aulas presenciais, nós temos um convidado muito especial que vai conversar com a gente sobre o tema da educação. Kit, como está? Oi, Andréa, tudo bem? A gente continua, né? Dentro desse contexto de pandemia, a gente continua as nossas atividades e continua pensando, refletindo e produzindo. E a produção de hoje traz o tema da educação, da retomada das aulas. Agora, em outubro, teoricamente, é possível que algumas escolas decidam retomar as aulas. E para falar um pouco disso, a gente trouxe um convidado, um grande amigo, uma pessoa muito querida, que é o Alexandre Ribeiro da Costa Bedin. O Alexandre já é professor da rede pública há mais de 15 anos na área de ciência e biologia. E atualmente ele trabalha na Escola Estadual Monsenhor Jerônimo Galo, em Piracicaba. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Boa tarde, Kit, Andréia, tudo bem? A gente está sobrevivendo e resistindo nesse tempo de pandemia e desgoverno, né? Sim, isso mesmo, Alexandre. E por falar em sobrevivência, pelo que eu tenho acompanhado, os professores, como categoria, estão sofrendo diversos tipos de situação, de estresse, e de pressões por todos os lados. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que está funcionando o sistema formal de ensino, de educação, público, especialmente, que é onde você se situa. Como que tem sido a experiência de dar aulas online, né, nesse momento, nessa situação de emergência mundial, né, que estamos vivendo, nessa situação da pandemia? Olha, Andréia, quando a gente fala de sistema educacional, a gente tem que pensar em dois. Nós temos a escola privada e a escola pública. A escola privada, eu tenho um sobrinho que mora conosco, que estuda numa escola particular. A pandemia, lá em março, dia 17, dia 18, foi suspensa as aulas. Dia 20, ele já estava com a aula, já com os professores dando aula através da internet. Só que, veja bem, aqui em casa a gente tem um computador, um escritório, então ele tinha equipamento e acesso. Desde então ele está tendo aula. É claro que no processo de ensino-aprendizagem eu consigo notar que não é a mesma coisa, porque a educação, o aprendizado, se dá através da interação social, se dá através de ouvir o outro, né? E Claro. nessas aulas, o que acontece? Ele fica com a câmera desligada, como os demais alunos também, e o professor somente faz um monólogo. Então, que educação é essa? Que princípio tem? Né? Agora, por outro lado, Andréia, eu, como servidor público, prestei um concurso para prestar um serviço à população, entristece muito o meu coração de ver que os meus alunos não têm o mesmo acesso que o meu sobrinho. Acesso ao equipamento, acesso à internet, por diversos motivos, né? Nós temos alunos que, por exemplo, são 4, 5 numa casa, essa casa não tem um quarto para eles, né? São 4 e 5, às vezes, numa casa onde só existe um celular. Às vezes, esse celular não é de internet Wi-Fi, é de cartão pré-pago. Então, a internet tem um tempo
de uso e a maioria não tem acesso a um computador ou um notebook. Então, que educação é essa que eu estou oferecendo para eles? Né? O governo, desde que iniciou as aulas online, não moveu uma palha para gerir acesso e equipamentos, nem para os alunos e nem para nós, professores. Se eu quero dar aula online, eu tenho que ter o meu equipamento e pagar a minha internet. Já era para ele ter quebrado, já, dessas empresas de telefonia, a exclusividade do acesso à internet. Nós estamos vivendo uma situação pandêmica, não é normal. Então, ele tem sim a chave na mão para poder ter dado acesso gratuito, né? Mas ele se calou. Como ele se calou, quando eu ligo a minha câmera, porque, na verdade, é o seguinte, as aulas que o governo oferece é através de uma plataforma, que o aluno assiste aulas oferecidas lá por São Paulo. Só que a minha preocupação é, como que eu vou explicar isso para o aluno? Como que eu vou decifrar isso para ele? Como que eu vou ter esse contato com ele? Porque as crianças, os jovens, também estão sofrendo essa pandemia. Também tem medo. Também tem dúvidas sobre o seu futuro. Então, a minha preocupação foi, no começo da pandemia, em gravar aulas ou fazer aulas ao vivo para eles. Eu ligava a minha câmera numa sala de 35 alunos e 2 estavam assistindo às aulas. Os demais não estavam assistindo porque mercado de trabalho, falta de acesso, né? Cuidar de algum integrante da família. Então, essa é a realidade da escola pública. Nós, que trabalhamos na escola pública, a gente prisa por uma educação de qualidade, mas nós estamos sozinhos. A sociedade virou as costas para a escola pública. O governo criou uma guerra ideológica onde ele coloca o artista, o professor e o gay como inimigo. Então, nós estamos, sim, sobre um fogo cruzado. Então, Alexandre, eu fico pensando, e acho que é o que você pode abordar aqui conosco, né? É que isto que você está expondo revela, né? A pandemia revela bastante essa desigualdade que você está falando, né? Comparando, trazendo a situação dos estudantes da escola pública, dos professores da escola pública, do sistema educacional público, até o colegial, né? Até o ensino médio, com o sistema educacional particular, né? Então, fico pensando que essa talvez seja uma discussão importante e que hoje, inclusive, está nas mídias, num discurso do ministro da Educação, uma das coisas que ele fala nessa entrevista de hoje, do dia 24 de setembro, que está nas mídias, é que a desigualdade é do Brasil, então que a pandemia está revelando apenas essa desigualdade e que não há o que fazer. O não há o que fazer é muito triste, eu acho, né? E, então, é isto, né? Quer dizer, a pandemia realmente, uma das coisas que a pandemia traz para nós pensarmos, refletirmos e buscarmos alternativas, né? Invenções, estratégias, tem a ver com essa questão, quer dizer, a desigualdade do ensino, da educação, no ensino público quanto no ensino privado, né? Então, há uma desigualdade que, sim, é espelho da desigualdade social, socioeconômica do país. Mas a pandemia parece que joga isso na nossa cara, né? De maneira avassaladora. Na verdade, né, Andréia, é um fosso que existe, né? Eu posso te falar com propriedade, porque eu já trabalhei em escola particular. Escola particular, jamais ela tem como lema preparar o aluno para o mercado de trabalho. Você não pode falar isso da escola particular. Você tem que trabalhar com os sonhos deles. Ah, você vai ser médico, advogado, engenheiro.
Agora, por que na escola pública o governo quer que a gente só fale em mercado de trabalho? Porque ele quer mão de obra barata. Ele quer que o aluno saia de lá para trabalhar no McDonald's, no supermercado, na Hyundai. Ele quer mão de obra. E nós, como professores, a gente tem que lutar contra isso. Eu trabalho com criança, eu trabalho com jovens, eu trabalho com sonho, eu trabalho com gente. Gente nasceu para ser feliz. Gente nasceu para ter o mesmo sonho que eu tenho. Então, eu não posso limitar. O que acontece é o seguinte, nós da escola pública, a gente trabalha com um número assombroso de aluno dentro da sala de aula, 40, 45 dentro de uma sala, mal você anda pelos corredores, entre as carteiras, então fica humanamente impossível você tirar dúvida, né? E a progressão continuada, o que ela faz? O aluno não aprendeu, ele aprende mais para frente. Só que nós sabemos que a progressão continuada faz acontecer de chegar em minhas mãos, no 6º ano, que eu trabalho do 6º ao 3º, um aluno não alfabetizado. Como que eu, professor de ciências, em 50 minutos de aula, vou alfabetizar aquele aluno? Entendeu? Então, eu vou perpetuando um analfabetismo crônico, um analfabetismo funcional, uma criança que não vai conseguir interpretar um texto, não vai conseguir identificar uma fake news, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de propriedade numa escola que nós trabalhamos com 500 alunos, período integral, das 7 às 4 da tarde. Então, os alunos do ensino médio, como professor de biologia, eu sempre faço um trabalho com eles sobre fake news, só que sem falar que é fake news. O que eu faço? Eu tenho 30 alunos, eu os levo até a sala de informática, que tem 12 computadores, então eu tenho que fazer uma mágica para poder contemplar todos os alunos num computador, né? A falta de recursos já fica evidente aí, e aí eu peço que eles pesquisem temas que eu forneço na sala de aula, tipo assim, vacina causa câncer, babosa cura glaucoma, o homem cruzou com o macaco. Eles vão lá e pesquisam, porque são assuntos que tem na internet. Aí eles produzem o trabalho. E eu tenho daí que ter o sangue frio, faz parte do processo educacional, de ver a apresentação deles e, ao final, eu falar qual é a fonte disso. Da onde você tirou essa informação? E aí eles percebem que eles pegaram de site escrito sensacionalista.com, omundofantasioso.com, entendeu? E aí eu mostro para eles que a fake news existe, ela está aí 24 horas por dia, né? Esse é o papel da escola, fazer com que o aluno reflita sobre a sua realidade e como ele pode modificar essa realidade. Porque acho que, queira ou não, né, Alexandre, Kitty, o ensino público, embora seja o que você está falando, né, Alexandre, trazendo todas essas questões, apresentando todas as dificuldades do ensino público, é ainda o recurso, né, e a forma que a maioria dos jovens, adolescentes e crianças tem de mudar de vida, não é? Podemos dizer desse modo, né? É o único, porque se a gente não lutar pela escola pública de qualidade, cria-se, na verdade, um túnel invisível da escola pública para o sistema prisional, da escola pública para a favelização. Por quê? Você não dá condições com que a pessoa se torne um verdadeiro ser humano, com que ela sonhe, com que ela conquiste os desejos delas. E o desejo dela, às vezes, é só ser feliz, bem realizado,
né? Como é que tem sido esses últimos 6 meses, assim, como é que é esse ensino via tecnologia, com essa mediação tecnológica? Como é que você tem sentido isso? Você tem alguma história, alguma coisa para ilustrar para a gente essa sua experiência? Tenho, eu como professor e demais colegas, estamos assim na beira de um ataque nervoso, entendeu? De um esgotamento mental. Por quê? A partir do momento que foi decretada essa pandemia, aqui em casa, por exemplo, eu tenho um sobrinho que estuda em escola particular, né? Desde que começou a pandemia, ele está tendo aula online, ao vivo, com os professores. Ele vai seguindo a apostila, né? Não tem interação, eles não ligam as câmeras, mas está tendo aula com o professor dele. Nós, no Estado, não. Desde que começou a pandemia, o governo criou uma central de mídias, onde o aluno, através do seu celular, acessa aulas já prontas. Só que nós sabemos que não tem equipamento. Esses alunos não têm equipamento. Eles não têm internet. Então, só para ilustrar, eu estava dando esses dias aula para o terceiro ano, preparando eles para o Enem, questões do Enem. De 30 alunos, eu estava dando aula para 3. Aonde estavam os demais? Né? É uma dúvida que fica. Desses 3, eu escutei um barulho estranho. E aí, como eu tenho muita intimidade com eles, eu falei, liga a câmera que eu quero ver o que vocês estão comendo. Brincando, né? Que eu também quero comer. Aí, ai não, professor, ai não. Aí o aluno, acho que sem querer, ligou a câmera dele e ele estava em cima de um andaime de obras, trabalhando de auxiliar de pedreiro, rebocando uma casa. Um aluno de 16 anos, grupo de risco, porque ele tem diabetes, estava trabalhando. E aí ele falou, professor, o senhor me desculpa. Quando ele falou, professor, o senhor me desculpa, eu fiquei envergonhado de saber que eu faço parte de um sistema excludente. Esse aluno não era para estar no andaime. Esse aluno era para estar se preparando para o vestibular. E aí eu tenho que ouvir dessa sociedade hipócrita que existe meritocracia. Que meritocracia é essa? Como que esse aluno vai poder fazer um Enem se ele está com o celular no bolso, com um foninho de ouvido no ouvido, rebocando uma casa? E assim como ele, nós perdemos vários alunos para o mercado de trabalho. Vários alunos não têm aula porque tem que ajudar a mãe, tem que cuidar dos irmãos. Então, a partir do momento que eu ofereço aula para 35 alunos e 3 assistem, isso é exclusão. Nós estamos assistindo de camarote a maior exclusão já feita pela história. Porque esses alunos vão passar de ano, sim. O governo já falou, não vai ter retido. Vão passar com que conteúdo? Qual habilidade ele aprendeu? Ele aprendeu, sim, a sobreviver. Mais uma vez, o aluno da escola pública aprendeu a sobreviver, a dar o jeitinho. É uma fala muito potente e até emocionante, assim, porque realmente no nosso dia a dia a gente não lida com isso, né? É você que tem que vir mesmo para compartilhar, para contar pra gente isso que está acontecendo e que não chega dessa forma. Mas eu gostaria ainda que você comentasse, então, né? Pensando nisso, que a gente tem perdido muitos alunos para o mercado de trabalho, que esses 6 meses foram 6 meses muito intensos dentro desse contexto da educação. E aí eu queria que você, então, fizesse uma reflexão com a gente, como é que você pensa esse retorno? Quer dizer, a gente sabe que pode voltar a partir de outubro, é possível que dentro do que foi estabelecido, se as prefeituras aprovarem, a gente tem um retorno presencial. Mas você acredita nisso? Como é que você pensa que isso vai acontecer? Fala um pouco para a gente.
sinceramente, pedagogicamente falando, o conteúdo já foi perdido. A não ser que eu seja um mágico, eu entre na sala agora em 2 meses e dê conta do conteúdo e das habilidades. Porque há uma grande diferença entre conhecimento e habilidade, né? Então, o aluno tem que ter um tempo, ele tem que ter uma interação. Ele vai chegar para a sala, ele vai chegar agora para nós destruído emocionalmente. Quem que vai fazer esse atendimento emocional? Eu. Eu tive preparo? Eu tive apoio? Eu não tive. Lá na minha escola, nós trabalhamos com um projeto bem interessante, que é o ensino integral. O ensino integral, a ideia é maravilhosa. É proporcionar ao aluno o ensino das 7 da manhã às 4 horas da tarde, né? Com atividades, com disciplinas. E dentro do período integral, nós temos o papel do professor tutor, que o aluno escolhe o professor que vai ser o tutor dele. O tutor é uma ideia pedagógica, né? Se você for pegar a essência do tutor, é para orientar pedagogicamente. Só que dentro da nossa realidade da escola pública, a gente tem que orientar globalmente. A gente tem que orientar sobre atitude familiar, sobre droga, sobre gravidez na adolescência. Então, o aluno, ele se apega muito ao tutor. E dentro dessa tutoria, eu sei de alunos, por exemplo, que iam à escola para comer. E agora, na pandemia, ele ficou 6 meses sem merenda. Como que foi a nutrição desse aluno? Como que está o intelecto desse aluno se faltou nutriente? Ou a história do danoninho que vale por um bifinho, não vale para o pobre, só para a classe média. Então, nós temos essa realidade na escola pública, né? Eu trabalho numa escola que ela fica praticamente no centro, só que ela atende alunos de todo o município de Piracicaba. Então, nós temos essa realidade dentro da escola pública, sim. Nós atendemos alunos em situação vulnerável, em liberdade assistida, que foram tirados da família por diversos motivos. Toda essa gama está dentro da sala de aula. E agora, como que essa gama vai ser assistida nesse retorno? Esse retorno é para quem? É para prestar uma resposta para a sociedade? É para inglês ver? Aproveitando, Alexandre, que você é professor de biologia, você já citou algumas coisas durante a sua fala que tem a ver com situações também, né, que se referem a gênero, à diversidade. No início da sua fala, você fez algumas considerações, agora também você está falando, inclusive, das questões sociais, e como professor de biologia, eu estou aqui pensando na questão da diversidade, como que os professores de biologia, mais especificamente, eu sei que é uma questão que atinge toda a escola, essa mudança de gestão, né, do governo, que está entendendo que discutir sexualidade, diversidade e gênero nas escolas é algo nocivo às crianças. E eu sei que os professores de biologia são os professores bastante comprometidos com essa discussão, são discussões feitas nas aulas de biologia especialmente, né? E, portanto, até onde eu venho acompanhando, assim, os professores de biologia estão com bastante dificuldade, é isso? Como é que você tem lidado? O que você vê a respeito disso? Né? Assim, há uma mudança clara em termos de direção, conduta, há um impedimento, está acontecendo um impedimento de se falar dessas questões agora, nos últimos anos? Você está vendo, está testemunhando isso, está observando isso na sua prática?
testemunhando como eu também fui vítima dessa censura. Nós estamos numa cruzada, né? Esse governo fascista, ele elegeu alguns atores para ele destruir e para ele poder perpetuar no poder. Quem são esses atores? Os artistas, os professores e a comunidade LGBTQI+. Eu, além de professor, eu sou da comunidade LGBTQI+. E eu fiquei durante muitos anos, Andréia, calado dentro da sala de aula, pensando que a minha vida particular só dizia a mim. Até que eu despertei, há uns anos atrás, que não. Eu sou um professor LGBTQI que tenho que ser referência para os meus alunos LGBTQI e para os demais poderem respeitar a comunidade. O que acontece é o seguinte, eu tenho aluno do 6º ano, alunas, que chegam para mim, no particular, e falam, professor, o meu padrasto, o meu vizinho mexeu comigo. Então eu vou me calar, eu não vou falar sobre sexualidade, eu não vou falar sobre os cuidados com o corpo, eu não vou empoderar essas meninas sobre não é não. Eu vou fingir. Então, eu, dentro da sala de aula, eu sempre tive uma prática científica. Vamos explicar como funciona o corpo humano. Vamos explicar como que funciona o desejo. O que é o sexo biológico? O que é o sexo hormonal? Vamos explicar que, às vezes, a pessoa não se reconhece com o órgão que ela nasceu. Porque isso é uma coisa normal no meio dos animais. Eu já fui chamado na direção porque eu falei alguns temas que, para esse público agora, é tabu. Então, a escola não pode se calar. Nós precisamos de vocês, nós precisamos da sociedade, porque se a escola se calar, vai ser mais menina e meninos sendo abusados dentro de casa, sim, nas igrejas, sim, na rua, sim, e o Brasil ainda vai continuar com os maiores índices que mata a população LGBTQI. Os meus alunos do ensino médio, que já estão mais com a sexualidade definida, eles vêm reclamar que a mãe, que o pai, que a família fala que gostaria que eles morressem, que não aceitam eles. E eu vou fazer o quê? Eu vou me calar? Eu tenho que mostrar para esse aluno que existe um lugar no mundo para ele, sim. Ele tem que ser quem ele é. Ele não tem que se esconder, entrar dentro do armário. Só que nós estamos sob ataque. Só para você ter uma ideia, no 7º ano, eu faço uma atividade ali na Rua do Porto com eles, sobre meio ambiente, identificar bioma. Então, eu levo no que sobrou de um restinho de Mata Atlântica. E aí, um aluno que era muito ligado a mim, um menino, veio no dia da visita pedir desculpa que não podia ir junto. Falei, mas por quê? Você trouxe o lanchinho? Trouxe. Você veio de tênis? Vim. Ah, mas o meu pai falou que eu não posso ir com o senhor. Mas por quê? Ah, porque o senhor é gay. Nossa! Né? Então, a partir do momento, Andréia, que você se posiciona, eu tenho essa noção. Eu vou levar pedrada, mas eu vou servir de referência para aquele aluno que se identifica. Ou que é humanista, porque nós estamos falando de valores humanistas. Nós estamos brigando agora, quem defende a natureza, quem defende o respeito ao ser humano, virou esquerdista, virou comunista. Isso é uma aberração. Os direitos humanos, o amor à natureza, tem que ser intrínseco Sim. a todo tipo de ser humano. Sim, acho que a ciência está sob ataque, né? E não só no Brasil. É uma guinada mundial, né? Porque é o seguinte, é mais fácil manipular, é mais fácil desmerecer, porque a ciência ela é feita de contradições. Uma descoberta merece ou reforça ou desfaz um conhecimento. Não existe uma verdade absoluta.
Verdades absolutas são perigosas. Dogmas são perigosos. Visão unilateral é perigosa. Então, professores idealistas como eu, a gente resiste, Andréia, porque eu sei que eu entrei no serviço público pela porta da frente. Eu prestei um concurso. Nesse concurso, estava dizendo que eu ia servir a população. E a coisa mais bonita que tem de um professor é que ele pode trabalhar com a ética e ele tem a livre cátedra, entendeu? Eu ainda tenho isso. Não me caçaram esse direito. Então, eu posso entrar dentro da sala de aula e falar sobre valores humanistas. A Constituição me protege. Já caminhando para o final da nossa entrevista, né? Queria lembrar do documentário, já que você falou em fake news também, Alexandre, o dilema das redes, que está sendo bastante discutido. Acho que vale a pena indicar para os nossos ouvintes e para Kitty, não sei se já assistiu, para Alexandre também. Então, acho que é um documentário muito interessante que merece ser assistido por todos os cidadãos, sei lá, do Ocidente, né? É uma discussão muito importante, eu gostaria de lembrar desse documentário. E uma outra questão, pensando então nos finalmente aqui do nosso encontro, o que é que podemos aprender com tudo isso, né? Há uma discussão que eu venho também acompanhando em alguns textos sobre a escola, da descoberta ou da percepção sobre o papel da escola, que isso poderia estar sendo aprendido agora. Há uma discussão sobre a função da escola nessa polêmica da volta às aulas presenciais. Por que voltar? Se é porque as crianças estão deprimidas, se é porque as crianças perderam o convívio, né? A socialização, e perderam mesmo. Ninguém vai dizer o contrário, é verdade. Estão deprimidas, sim, ou muito agitadas, que é a mesma coisa do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista psíquico. Então, sim, bom, a partir dessas discussões e do nosso contexto e de tudo que a pandemia está nos provocando, o que é que podemos aprender sobre a importância da escola, sobre a importância do professor, né? Tão desvalorizado? Andréia, eu acho que essa pandemia, ela uniu alguma coisa. Tanto a classe média, quanto a rica, quanto nós, trabalhadores pobres, a gente percebeu o seguinte, que o ato de aprender não é somente você lendo, somente você assistindo um vídeo. Ele exige a interação, ele exige ouvir o outro, ele exige a contra-argumentação. Só assim que se solidifica o conhecimento, né? Outro ponto interessante que você falou é que a escola, ela está, sim, sob um ataque. A escola pública, e vou além, a escola privada, o pai que paga para o aluno ir para uma escola privada, ele não quer polêmicas, ele não quer que o aluno chegue em casa trazendo questionamento. E o papel da escola é, sim, gerar polêmica, é, sim, fazer com que o aluno pense, com que a família pense também. Então, ficou evidente que nós, como grupo social, como Homo sapiens, a gente só se cresce com uma interação social, né? As nossas crianças e nós, professores, estamos sim doentes. Por quê? Foi nos cortado o convívio social, a interação. E para o aluno da escola pública, eu vou além. Os meus alunos que moram lá nos predinhos 1, 2, 3, 4, 1 milhão de Piracicaba, que é um conjunto habitacional que foi construído sem nenhum critério humanista, porque não tem quadra, não tem parque, não tem área de lazer, não tem bosque. Esses alunos, a escola é o único local de socialização.
Quando eu não socializo esse aluno, eu estou colocando na mão dele uma arma. Então, a escola, com as suas práticas, com a educação física, com as aulas, ela socializa esse aluno, sim. Porque o aluno da escola particular, ele tem a quadra do condomínio, ele tem o clube. E esse aluno da escola pública, a única bem que ele tem, o único serviço público que funciona ainda para ele é a escola pública. Porque o outro serviço que existe é a polícia, que vai oprimir e que vai fazer com que ele fique cada vez mais refém. Então, bom, eu queria agradecer demais a sua presença. Você contribuiu muito com o nosso trabalho hoje. Eu aprendi muito e acho que as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast também. E é isso, eu acho que você pode voltar em outro momento para a gente contar da próxima vez as transformações que a gente vai conseguir efetuar no ensino público. Muito obrigada. Obrigado, Alexandre. Estou bastante feliz da gente ter conversado. Concordo com a Kitty. Obrigado a vocês, André e a Kitty, por dar voz a um servidor público que se entristece tanto de ver a escola pública abandonada. E a escola pública é a base desse país.